Hoje nós continuamos nosso estudo e hoje especialmente nós vamos pegar dentro desse texto que é o lamento que o próprio profeta faz por causa daquela situação de Israel e de Judá. O profeta ele pronuncia nesse que é o primeiro sermão. O primeiro sermão, lembra lá da parte introdutória, o texto está dividido em 3 sermões. O primeiro deles é do capítulo 1 até o capítulo 2, o segundo é o capítulo 3 até o 5, e o terceiro é do 6 ao 7. São 3 sermões de Miqueias ao povo. O primeiro começa com essa introdução que nós fizemos aí nessas 2 semanas, mostrando que Deus está interessado em levar esse povo a uma vida coerente, a fazer com que eles experimentem uma verdadeira espiritualidade. O texto fala que nós todos somos chamados a uma revisão de vida, todos nós somos convocados a uma revisão de vida, e nós vimos na semana passada que nós dependemos da ação de Deus para que essa revisão de vida aconteça. Nós não só precisamos fazer essa revisão, precisamos admitir que precisamos, que necessitamos e que sem Deus nós não vamos conseguir fazer isso. E em muitas dessas circunstâncias da vida, quando Deus quer nos trazer a coerência, nós vamos ter que enfrentar momentos difíceis, como Ele diz que vai fazer com aquele povo, vai transformar aquele monte, que é o monte de Sião, o monte de Jerusalém, vai transformar numa planície aquilo. Ele vai arrebentar com aquelas estruturas que estavam fazendo com que o povo colocasse a confiança em outro lugar que não no Senhor. Então, a partir daí, o versículo 8 até o versículo 16, Miqueias vai pronunciar um lamento. É quase que uma forma poética de descrever a dureza e a tristeza daquilo que o povo tinha deixado acontecer com eles mesmos, aquilo que o povo estava prestes a experimentar por conta da própria desobediência, da idolatria, da maldade, da prostituição que eles praticaram quando eles negociaram princípios, negociaram os valores da fé deles por segurança, por uma segurança ilusória. E então ele faz esse lamento, fazendo um jogo de palavras que para nós ele não faz muito sentido, porque a gente precisaria conhecer muito de geografia bíblica e precisaria estar muito habituado com os nomes das planícies, dos montes e das cidades ao redor de Israel e de Jerusalém. Então a gente vai fazer o seguinte: ele vai fazer isso durante todo o livro. Então a minha proposta para vocês é o seguinte: em relação a essa questão de nomes e os paralelos que ele cria com os nomes, porque ele usa nome de cidade, e o nome da cidade ele não usa para descrever a cidade, mas ele está usando palavras que elas são semelhantes a algumas palavras de lamento, algumas palavras de reclamação. Então ele não está diretamente se dirigindo a algo que aquelas cidades tenham necessariamente feito, mas o que o nome de cada uma dessas cidades significa para o povo, está coligado. Então eu vou fazer algo com vocês, para eu não fazer isso agora e ter que fazer na semana que vem e na outra, porque toda hora que a gente se deparar com um nome desse tem que fazer. Então nós vamos pegar a mensagem geral do sermão, e depois lá no final eu vou fazer o que normalmente os livros os comentários bíblicos, eu não sei quem tem algum comentário de livros bíblicos em casa. Os comentários normalmente eles tratam da mensagem principal do texto, depois pegam os itens interessantes e fazem lá citações desses itens. Então, depois que nós terminarmos a mensagem, eu vou fazer 1 ou 2 noites aqui, que eu vou trabalhar geografia bíblica com vocês, e aí a gente vai ver a relação desses nomes e por que Miqueias vai usar tantas vezes esses nomes que para nós são nomes até estranhos. Então não vou mexer com isso agora, porque senão eu ia ter que toda vez estar trazendo slide, mostrar, fazer comparação, e como eu sou prolixo demais, eu ia perder o tempo da mensagem para fazer isso. Então eu vou deixar isso para o final, aí eu faço tudo junto, tá bom? Essa parte de geografia e de significados de nomes lá no final. Por hora eu quero pegar apenas o conteúdo. Primeiro, o que Miqueias está fazendo aqui é uma lamentação. Ele está chorando por aquilo que se tornou o quadro daquela nação. Ele está fazendo o povo sentir, através do texto e do lamento dele, a gravidade da situação em que eles se colocaram. E aí tem um princípio para nós já.
O princípio de entender a gravidade. A gente tem o hábito de fazer com os nossos filhos mais ou menos assim. Eles fazem alguma coisa muito errada, e aí a gente olha sério para eles, ou na hora da disciplina, a gente chega para eles e fala assim: você entende a gravidade do que você está fazendo? Porque às vezes eles não entendem, às vezes eles dão até risada, e às vezes a gente vai corrigir, eles acabam até debochando da gente, porque eles ainda não entenderam a gravidade. Daí esse é o bom momento de você fazer dar aquela surra, não de cinta, mas aquela surra de verdades. E aí depois que você termina, eles mesmos vão perceber que a gravidade do ato deles, e às vezes vão até chorar por aquilo que eles fizeram, e vai doer mais do que a cintada ou do que a varada, porque na hora que você percebe a gravidade, você descobre que a disciplina física ela nunca é equiparada ao tamanho daquilo que a gente faz, a gravidade do que se faz. Porque o que se faz tem a ver com questões morais, questões de caráter. E não existe disciplina física suficiente para compensar um desvio de caráter. Se existisse, cadeia resolveria o problema de todo mundo. E não resolve. Porque para resolver um problema de caráter, você precisa levar o sujeito a sentir a gravidade daquilo que ele está fazendo. E muitas vezes a gente não consegue. E às vezes existem pessoas que passam a vida inteira sem nunca conseguir medir a gravidade daquilo que fazem. E você até consegue emitir algum tipo de disciplina para essa pessoa, mas essa disciplina acaba não resolvendo. Por quê? Porque enquanto a pessoa não perceber a gravidade do que ela está fazendo, não há disciplina que surta efeito. E o que Miqueias está fazendo aqui é algo interessante. Ele está dando a demonstração. Ele mesmo está lamentando e chorando a gravidade da situação em que Israel e Judá se meteram. E isso é importante para nós, é didático o que ele está fazendo, porque a gente tem uma pressa muito grande em fazer a confissão e pedir o perdão e já se sentir perdoado e já sair dali sem pensar na gravidade do que a gente faz. E essa nossa tendência a não curtir, e aí curtir no sentido literal da palavra, de não curtir um pouco a dor daquilo que nós fazemos, nos leva a ser irresponsáveis e a repetir cada vez com mais incidência os erros que nós cometemos. Porque nós não paramos para lamentá-los, nós não paramos para chorá-los, nós não paramos para senti-los. É aquela ideia que de vez em quando eu faço, quase que de forma cômica, eu faço a brincadeira, às vezes algumas pessoas pegam, outras pessoas nem captam o que eu estou dizendo, né? E quando a gente faz aquela oração de confissão aqui no domingo, é uma forma didática, apenas para lembrar que é algo que eu preciso fazer sempre, a gente inclui na liturgia. Mas de vez em quando eu acabo fazendo alguma instrução e digo assim: olha, não adianta a gente chegar aqui e querer fazer confissão de pecados no atacado, né? Você peca no varejo e na hora de fazer confissão de pede perdão no atacado, né? Então você peca todo dia, faz um monte de coisa, aí você chega no domingo e fala: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Quer dizer, você não está sentindo nada, não tem sentimento nisso. Isso é uma dialética, não tem sentido, não tem sentimento. Mas como você dobra o joelho diante de Deus, ou lá no seu quarto, mas você começa a relembrar, e aí fora do contexto em que os fatos aconteceram, você consegue sentir a gravidade. Aí você começa a falar: Senhor, me perdoa por aquela resposta grosseira, estúpida que eu dei tal hora. E daí você percebe: foi grosseiro isso, para que eu falei aquilo? Porque sem a emoção do momento, Senhor, me perdoa pelo exagero na hora do almoço, eu não precisava ter entupido de comida e ter que tomar remédio à tarde para não passar. O Senhor me perdoa por ter omitido ou mentido sobre... Isso é confissão de pecado de verdade. Isso é lamentar. E se eu não tiver esse momento de lamento, eu não vou ter uma reflexão maior antes de cometer os atos, porque simplesmente eu fico evitando sentir as consequências e a gravidade deles. Então, o que Miqueias faz nesse capítulo aí, ele está dando também um exemplo didático para nós, e Deus deixou isso para nós, para a gente perceber o seguinte: esses lamentos, e não é só no profeta Miqueias, o profeta Jeremias faz muito isso, os próprios salmos, existem muitos salmos de lamento, era próprio do judeu, eles curtiam, literalmente, eles curtiam esse momento de arrependimento, de dor, aquela ideia de se vestir de pano de saco,
se sujar com cinza. É a ideia de não passar simplesmente rapidamente pelo arrependimento e pela confissão. Não, eu tenho que sentir a gravidade disso. Eu tenho que exteriorizar e internalizar aquilo que eu fiz. Não posso simplesmente passar batido, né? É o que normalmente o filho quer na hora da disciplina, né? Que o pai discipline logo para passar aquilo. E não tem que passar rápido. Você precisa sentir. Então a ideia aí do lamento é essa. Então eu queria propor para vocês, em primeiro lugar, por que eu tenho metade do capítulo 1 um lamento difícil, duro, falando sobre ser entregue, uma cidade, uma nação ser entregue a outra, sobre exílio, sobre castigo, sobre vergonha. Não conte isso em tal lugar para que as pessoas não saibam da nossa humilhação. A ideia é o quê? Sente a gravidade do que você faz. E o princípio para nós é esse: eu não terei maior chance de evitar o pecado enquanto eu não estiver de fato curtindo a gravidade daquilo que eu faço de errado. É curtir a gravidade disso que me faz ser mais cauteloso da próxima vez. É curtir, é sentir a gravidade daquilo que eu faço que me faz ter mais temor a Deus antes de praticar esse ato novamente. É sentir a ausência de Deus, é sentir o silêncio de Deus que me faz pensar mais antes de entregar o meu coração às vaidades dessa vida. Porque senão fica sempre tudo muito fácil. E exatamente por conhecer doutrinas tão poderosas e tão salutares para a nossa vida, como a doutrina da salvação pela fé em Cristo Jesus, da salvação graciosa, é exatamente por conhecer um tesouro tão precioso que eu não posso descuidar dessa questão de curtir e de lamentar o pecado, porque senão eu fico sem vergonha. A gente vai ficando descarado. Aí você faz, opa, estou na graça, e vai embora. E você nunca para curtir. Não, peraí, eu estou sim debaixo da graça, ninguém questiona isso. Mas há gravidade, existem consequências para a minha vida, consequência para a vida da minha família, consequência para a vida da igreja, consequência para o testemunho nosso diante do mundo. Então quando a gente fala que a nossa vida tem que ser diferente, não é tem que ser diferente para eu ganhar o céu pelo esforço. Não, tem que ser diferente por quê? Porque eu já ganhei o céu e não foi por esforço, foi por graça. E eu, para ganhar outros para essa fé, eu não posso criar obstáculos. E os meus tropeços vão ser sempre um obstáculo para que outros venham a Cristo, ou obstáculos que vão fazer com que aqueles que estão se desanimem. Então é um cuidado que a gente precisa ter, mas esse cuidado passa pelo lamento. Eu preciso lamentar, eu preciso sentir. Porque se eu não sentir, aquilo que a gente não sente, aquilo que a gente não curte, a gente simplesmente esquece, não dá valor e não dá a devida atenção. E a gente sabe muito bem disso. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, sabe muito bem disso. Porque se a gente afrouxar e querer resolver as coisas rapidamente com os filhos da gente, eles não aprendem. Não vão aprender. Por mais duro que seja a disciplina, mas a dor física, se ela não vier acompanhada com o curtir e o reconhecimento da gravidade, ela não resolve. Ela vai ser apenas uma punição física, mas ela não vai solucionar as intenções do coração. Bom, é isso. O lamento se resume nisso, em fazer aquele povo sentir a gravidade. Agora, dentro disso, tem um segundo ponto, que é a segunda parte do que eu quero falar para vocês aqui hoje. O versículo 13 descreve qual foi o pecado que deu origem a toda aquela tragédia na vida de Israel e de Judá. E esse pecado continua sendo um pecado praticado por nós. Nós já citamos ele no início, e agora eu quero aprofundar um pouquinho mais com vocês sobre esse assunto. O versículo 13 diz assim: ata os corcéis ao carro. Ó moradora de Laquis, foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Bom, Sião diz respeito a Jerusalém, e Israel, reino do norte. Então você tem reino de Judá, reino do norte. Laquis
É uma cidade que está na fronteira entre o reino do norte e o reino do sul, entre o reino de Israel e o reino de Judá. E o texto diz que lá em Laquis é que começou essa tragédia, que foi o princípio do pecado da filha de Sião. Bom, mas o que aconteceu lá em Laquis? Por que ele considera que Laquis é o princípio do pecado, o princípio da tragédia? Bom, Laquis foi o lugar onde foi construída a principal fortaleza para as batalhas travadas contra a Síria no tempo da dominação dos assírios. Foi lá em Laquis que o povo começou a resistir pela força, não pela dependência de Deus. Foi lá em Laquis que eles descobriram que grandes construções e muros poderosos poderiam deter o império. E se não servisse para fazê-los vencer, mas pelo menos servia para colocá-los em segurança. Eles ficavam bem resguardados dentro. Depois disso se constrói grandes muros e se fortalece a cidade de Samaria. Jerusalém já era uma cidade fortificada, uma cidade cheia de muros. Mas lá em Laquis eles começaram a ter vitórias. Vitórias na base da força humana, não na dependência e não na confiança de Deus. E a ideia é que essa figura que ele coloca aqui, ata os corcéis ao carro, ele está dizendo assim, olha, usa a força dos cavalos ligeiros para puxar o carro. Ele está descrevendo qual que era o pecado. O pecado é confiança na força humana, confiança nas capacidades humanas. É a mesma confiança de que o animal de muita força vai ser capaz de puxar o carro de forma veloz. Assim também, o que aconteceu em Laquis se espalhou por toda Israel e por toda Jerusalém. Estabelece a sua segurança com base nas forças terrestres, nas forças humanas, na força do animal que puxa o carro na batalha, na força do braço que levanta muros, na força do braço que segura a lança, na força do braço que segura a espada. Ou seja, o lamento porque lá em Laquis começou uma tendência de autossuficiência. E isso foi o que arrebentou com tudo. Arrebentou com a política de Israel e de Judá, arrebentou com a vida religiosa de Israel e de Judá, e arrebentou com as casas e com as famílias de Israel e de Judá. Acabou com a ética deles, porque quando eles não conseguiram segurar na força física, eles já estavam tão distantes de Deus que eles não podiam voltar mais para o joelho. E aí eles vão negociar. Quando eles não vencem no braço, aí eles vão vencer na negociação de valores, de princípios. Pode constrói um templo para o seu Deus aqui e passa dentro de Israel, mas não ataca nossas famílias e não destrói nossa cidade. Ok, beleza, mas vocês vão cultuar o nosso Deus. Ah, tá bom, a gente faz isso, contanto que você mantenha a gente em segurança. E aí a coisa desanda. Então a ideia é o quê? É colocar a confiança no lugar errado. Nós lemos um texto, que é o texto do Salmo 146, e o texto do Salmo 46 fala exatamente sobre isso. O salmista diz: não confies em príncipes, nem nos filhos dos homens, porque sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Quem são eles? Quanto tempo eles duram? Israel quer viver quantos anos? Ah, tem aliança com o rei da Síria. Quantos anos vocês acham que o rei da Síria vai viver? Quantos anos ele estará no governo? A hora que ele morrer, vocês estão numa fria novamente. Um outro texto que eu gostaria de ler com vocês é o texto do Salmo, também um Salmo de número 20. Olha lá, Salmo de número 20, diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebramos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido.
Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. E aí vejam só, vamos ler juntos os últimos 3 versículos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Essa é a resposta. Era isso que Deus esperava de Israel, era isso que Deus esperava de Judá, que Judá não colocasse a confiança dele em homens, em carros e cavalos, mas confiasse em quem? No Senhor. É Deus que dá vitória, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que faz prosperar, é o Senhor que faz você se manter firme, mesmo no momento de estremecimento ao seu redor, no momento de crise política, no momento de crise econômica, no momento de crise de ética, crise moral. Quem nos mantém de pé? Não é a nossa força. Quem nos dá segurança? Não são os nossos bens, não são as pessoas em quem nós votamos, as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa segurança vem do Senhor. E novamente o que Miqueias está fazendo dentro deste lamento é levando o povo a sentir a gravidade do que eles fizeram. Eles deixaram de pôr a confiança deles em Deus e colocaram a confiança deles na força do homem. Seja numa aliança com o rei da Síria, seja nas paredes fortificadas da cidade, seja nas paredes do templo, mas a confiança foi tirada de Deus e foi colocada em outro lugar. Inversão total de valores. E esse continua sendo o nosso problema. Aonde nós falhamos e aonde nós deixamos de ser coerentes. E essa incoerência nossa, inclusive, vai afetar, nós que somos pais, diretamente a vida dos nossos filhos. Porque se tem uma coisa que não tem jeito, é você esconder coisa de filho. Parece que filho tem um negócio meio mágico, que ainda que você não conte, ainda que você não faça na frente deles, parece que ali, morando junto com você, você não tem como. Eles de forma invisível, eles penetram em você e eles te copiam naquilo que você tem certeza. Ele nunca me viu fazendo isso. Ah, não tem jeito. Parece que morando junto, parece que passa por osmose. Não tem como. E é aí que a nossa incoerência aparece. Por quê? Porque nós trazemos os nossos filhos à igreja e nós falamos para eles: vocês precisam confiar em Deus. Nós falamos: vocês precisam depender única e exclusivamente de Deus. Deus é o nosso socorro, é o socorro bem presente na hora da tribulação. E nós oramos em casa, e nós lemos a Bíblia em casa. Mas esses mesmos filhos que são desafiados por nós a confiar em Deus, que nos vêm lendo a Bíblia, que nos vêm orando, eles também nos vêm roendo as unhas de ansiedade na hora que a gente passa por dificuldade. Eles também nos vêm gritando de raiva, de desespero, de tensão, de estresse. E sabe o que nós estamos demonstrando para eles? Nós estamos demonstrando para eles o seguinte, que o nosso discurso é: confia em Deus. Mas a nossa prática é: segurança é aqui, nas nossas forças. E essa incoerência nossa não vai gerar filhos crentes. Não vai gerar. No máximo vai gerar alguém incoerente quanto a gente. Mas na pior das hipóteses, ou para não dizer no geral, vai gerar incrédulos. Incrédulos. Porque nós mesmos estamos vivendo uma luta para definir se nós somos crédulos ou incrédulos. Porque um discurso é um e a prática é outra. E olha, é difícil, não importa em que escala, em que camada da sociedade você esteja. Você pode ser desempregado, empregado, pode ser patrão, pode ser o administrador, não importa o que você seja. Na atual conjuntura da nossa sociedade, tem insegurança no supermercado para todo mundo. Então ninguém se sente seguro. É o empregado que não tem segurança se vai continuar no emprego. É o patrão que não tem segurança se vai ter como pagar o empregado. É o empresário que vive inseguro porque nunca sabe quando o governo vai inventar uma coisa nova para simplesmente acabar com qualquer condição de renda. Esses dias eu estava conversando com um empresário e falou: viu, eu preciso arrumar um jeito de ser empregado. Eu não estou aguentando mais. Porque é imposto, paga os funcionários,
Não sobra nada. Você movimenta um monte de coisa, ajuda um monte de gente, gera um monte de emprego, dá dinheiro para o governo e você mesmo só sobra o estresse, a tensão e o que você ganha, embora seja talvez até mais que o empregado ganha, mas não vale pelo esforço e pelo o estresse que você tem com toda essa máquina, para manter essa máquina funcionando. Então tem para todo mundo, tem estresse até para a dona de casa, que fica lá o dia inteiro, mas tem que lidar com gente estressada que chega ali toda hora, tem que lidar com filho desanimado, tem que lidar. Então, nós todos vivemos uma vida, e aí eu apelo sempre para Eclesiastes, nós vivemos uma vida angustiante, é como se nos estivesse faltando ar o tempo inteiro. Sabe aquela luta por respirar? Parece que a vida é assim, todos os dias. E aí o desafio nosso é colocar a confiança naquilo que está mais perto, mais palpável, mais visível. É fast food, é confiança fast food. Você confia naquilo que está ali, meia hora depois de você. Isso está mais perto do que dobrar o joelho e falar com Deus que eu não estou vendo. Sabe lá se Ele está prestando atenção em mim, que hora que Ele vai me responder. A gente não diz isso, mas no final das contas parece que a gente pensa e sente desse jeito. E o lamento aqui é só eu. O ponto nosso hoje é só esse. O lamento aqui de Miqueias é porque a calamidade que aconteceu em Israel, que desembocou lá na frente em prostituição, idolatria, roubo, quebra de caráter, falta de hombridade, de caráter por parte até das lideranças religiosas, a coisa não começou escancarada assim, a coisa começou bem sutil. Começou com uma tendência de se manter seguro através da força e não através da confiança em Deus. Esse é o grande problema nosso. Os textos de Salmo, eles falam exatamente sobre isso. O Salmo 20 que fala, uns confiam em carros, outros em cavalos. É óbvio que ali são imagens, né? São imagens do quê? As pessoas constroem coisas para se manterem seguras. Elas constroem ao redor delas mecanismos para dar segurança. Mas o salmista responde a tudo isso dizendo: nós confiamos em o nosso Deus, nosso Senhor. Eu não sou irresponsável, obviamente, não vou ser irresponsável com a vida. Você cumpre as suas responsabilidades, mas confiança tem que ser depositada em quem? Em Deus. E a gente percebe claramente quando a gente está confiando em Deus, quando a gente não está confiando em Deus. Quando você está confiando em Deus, você levanta, antes de você sair de casa, você entrega o seu dia nas mãos do Senhor. Você volta para casa, você agradece o seu dia ao Senhor. Aí você vai vivendo sempre nessa dependência, não tem pressa. Não tem pressa. Tem uma coisa que alguém que vive na confiança em Deus não pode ter, é pressa. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas a gente cria as coisas que nos forçam a ter pressa. Então a gente se coloca debaixo de situações que nos obrigam a correr atrás do tempo. O tempo inteiro a gente está fazendo isso. Um exemplo prático. Bom, eu dependo de Deus, Senhor, eu preciso de um carro para trabalhar. Preciso de um carro, Senhor, preciso de um carro para trabalhar, preciso de um carro para trabalhar, preciso de um carro para trabalhar. Muito bem. E aí você espera lá um mês, Deus dá o carro, não deu o carro, vamos lá financiar. Vamos financiar, pronto, você criou o tempo. Não é mais o tempo de Deus, é o tempo que você criou, porque de 30 em 30 dias acabou, meu legal. Não tem acordo, de 30 em 30 dias você tem que estar com o dinheiro lá na data. Quer dizer, você já encaixotou Deus dentro do seu tempo. Você pôs ele ali dentro, você escolheu até a data que ele tem que responder o que você quer. Mas pastor, é um mecanismo. Todos nós nos submetemos a isso, todos nós fazemos isso. Mas a questão é, a gente precisa parar um pouquinho e começar a questionar: será que isso que eu estou fazendo é de fato entrar por uma porta que Deus abre, ou é forçar uma fechadura para abrir uma porta de qualquer jeito? A gente precisa parar para pensar nisso. Porque são questões práticas assim, como lá quis levantar uma fortaleza. São questões práticas. Mas são exatamente questões práticas e sutis e detalhes da vida que nos colocam num caminho meio que paralelo ao caminho da fé. E lá na frente não vai ser mais um detalhezinho. Lá na frente vai ser uma postura, vai ser um estilo de vida, vai ser uma mudança da água para o vinho na nossa vida. A gente conhece, você vai conhecendo histórias na vida das pessoas,
e a gente mesmo vai vivenciando algumas coisas, e essas histórias elas acabam servindo como ilustração, como exemplo. Mas eu conheci, pelo menos 2 décadas atrás, um rapaz muito trabalhador e assim, muito bem sucedido no que ele fazia. Então ele começou a vender seguros, e ele começou a ir muito bem nessa questão dos seguros. Trabalhava dentro de um determinado banco, e todo mundo no banco gostava dele, e ele acabou indo muito bem nisso. E aí ele dizia o seguinte, ele falou assim, meu sonho é casar, comprar um sítio fora de São Paulo, e aí eu quero construir lá uma bela casa, uma piscina, uma série de coisas e tal. Legal, maravilha, todo mundo curtia muito aquela coisa dele correr atrás dos sonhos, dos objetivos, e ele foi prosperando em tudo na vida. De fato, casou, comprou o sítio dele lá. Ele era uma pessoa muito atuante na igreja, envolvida com tudo, ele gastava boa parte do tempo dele, quando ele não estava trabalhando, nas coisas da igreja, até o dia que ele comprou aquele abençoado daquele sítio. Desse dia em diante ele parou de servir o reino de Deus, veio servir o reino dele, construiu um paraíso. De fato, o lugar é espetacular, é um paraíso. Só que é um lugar em que tem que ter gente lá morando, e tem que usufruir, porque o investimento lá foi muito alto, para simplesmente largar para aparecer lá uma vez por mês. Então, igreja caiu para 2º, 3º plano, porque lá. E os filhos estão sendo criados aonde? Não estão sendo criados dentro da família da fé, convivendo com o CP, UPA, essas coisas. Os filhos estão sendo criados no paraíso que ele mesmo construiu. Ou seja, o que você está fazendo? Não, mas esse ambiente aqui é um ambiente controlado, aqui tem uma piscina com segurança, aqui tem um quarto confortável, a propriedade é segura, tudo é maravilhoso. A desculpa é sempre conforto e segurança. Bom, só que esse conforto e segurança se tornou uma ilha, isolado. E hoje essa pessoa que tinha muitos amigos, não tem amizade com ninguém mais, porque ninguém tem condição de embarcar na terra do nunca. É a terra do nunca. Ninguém tem condição de largar a própria vida para embarcar na terra do nunca. Então, simplesmente a família ficou isolada. Não tem contato com ninguém, não tem contato com a igreja, não tem nada. Se eles lá fazem culto ou não, não sei. Mas isso, veja só, é uma coisa sutil. Apenas um projeto bonito, que todo mundo concorda. Não, é o máximo isso mesmo. E de fato, o problema não está no projeto. O problema está na maneira como eu vou lidar com ele. Quando ele acaba se tornando o alvo da minha vida, a suficiência da minha vida, quando todo o meu ideal de conforto, paz e segurança se reduz àquele projeto, acabou. Acabou Deus da história. O Deus que ajudou a construir agora fica do lado de fora. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque o afastamento de Deus, o distanciamento de Deus, ele não acontece instantaneamente. Ele vem com o quê? São essas pequenas incoerências nossas que vão tirando o foco da nossa vida de Deus e vão colocando o foco da nossa vida em outros lugares. E aí você vai simplesmente se distanciando. A nossa vida não deveria ser assim, não é esse o caminho. A verdadeira espiritualidade, o caminho que Deus propôs para nós, não é esse. Essa questão específica, já que eu citei essa questão de prosperidade, ela deveria ser encarada por nós como apenas um ferramentário de Deus para quê? Para que eu sirva, né? Lembra lá, nós estudamos em Efésios, aquele que rouba, não rouba mais, antes trabalha, para que tenha com que ajudar o outro. Quer dizer, qual que é a finalidade da prosperidade que Deus dá para nós, através do trabalho? Ajudar o outro. Ajudar. Então é um incentivo ao contrário do socialismo, porque é um incentivo a que todo mundo tenha um alvo alto para poder fazer algo bom. O socialismo é o contrário disso. O socialismo nivela, né? No socialismo, ninguém faz nada e vamos pegar o pouco que todo mundo tem, divide por todo mundo e a gente vive na mediocridade e com o mínimo dos mínimos, né? Eu recebi um texto essa semana, até passei para a Sibeli compartilhou para um monte de gente lá sobre o projeto de socialismo dentro de uma classe de aula, né? Então, quem não leu a história, um professor começou um debate político dentro da sala de aula e os alunos começaram a defender, não, que a ideia do socialismo é bom, é maravilhoso, marxismo é um negócio fantástico,
E isso daí, tá, o professor falou, então vamos fazer um laboratório aqui na classe nesse bimestre. Então nós vamos fazer assim, nós vamos fazer o sistema socialista, o sistema marxista, em relação a notas. Então eu vou dar a prova para vocês, nós vamos pegar a nota de todo mundo, vamos somar, vamos dividir pela quantidade de alunos, vamos fazer uma média. Beleza, então na primeira prova que eles fizeram lá, então uma meia dúzia de alunos que se dedicavam muito e estudavam, tiraram uma nota muito boa, a grande maioria tirou uma nota baixa, mas juntando a média dos dois lá, deu B para todo mundo. Opa, maravilha. Só que o cara que estudou muito, ele não ficou muito contente, porque ele estudou para tirar A, né? E aí, e a turma que não estudou nada ficou comemorando. Uau, que legal esse negócio, ele não estuda nada e fica com B. E isso desanimou o cara que estuda muito. Aí na segunda prova, daquela meia dúzia que tirava 10, o pessoal já não se dedicou muito a estudar, porque afinal de contas vai ficar levando um monte de preguiçoso nas costas. E aí já não teve notões, e as notas já deram uma baixada, e aí a média da classe inteira já caiu para C. E aí os folgados ficaram indignados e bravos com os estudiosos, porque que eles não estudaram para tirar nota boa. E os estudiosos ficaram com mais raiva. Ele falou, além da gente ter que estudar para carregar os outros, se a gente não vai bem, ainda tem que ser chacoteado pelos outros. Não, na próxima prova que se lasque. Bom, e o resultado final foi que na última prova, eles não estudaram, tiraram uma nota ruim, os que já não estudavam mesmo, e no final deu um D lá para todo mundo, e no final todo mundo foi reprovado com nota 0. Essa é a experiência do socialismo. Você desanima o que é excelente, porque ele tem que ficar carregando os outros nas costas, né? E você favorece o cara que é medíocre, que não quer saber fazer nada. O problema é que a longo prazo, o que vai acontecer? A sociedade inteira vai ser nivelada por baixo, porque você tosqueia o empreendedorismo, você corta pela cabeça o trabalhador, o dedicado, o excelente, porque todo mundo resolve fazer o quê? O que é medíocre. Esse é o problema do marxismo e do socialismo, é terrível por causa disso. Agora a proposta do evangelho não tem nada a ver, porque tem gente que faz assim, não, olha, essa coisa do socialismo já era proposto pela Bíblia, não tem nada a ver, a Bíblia não propõe, não tem nada a ver o ideal bíblico com o ideal de Marx, de Karl Marx. Não tem nada a ver. Do socialismo, uma coisa é nivelada por baixo, a Bíblia nivela por cima. A Bíblia diz que o homem, ele deve trabalhar lembrando que acima de tudo ele está servindo ao Senhor. Qual que é o padrão daquilo que eu faço para Deus? Tem que ser o melhor. A Bíblia diz, se você ler em Colossenses, que você deve trabalhar não apenas debaixo da vista do patrão, mas mesmo quando ele não estiver te olhando, porque você não está fazendo para ele, primeiramente você está fazendo para Deus, e Deus nos vê o tempo inteiro. E a Bíblia diz, e aí Paulo continua falando, e o patrão tem que retribuir na mesma medida. Por quê? Porque ele também tem Senhor no céu, e esse Deus não faz acepção de pessoas. Então, se o empregado tem que ser excelente, o patrão tem que ser excelente também. Ou seja, qual que é o nivelamento das Escrituras? É lá no topo, é lá no alto, não tem mediocridade, é excelência. Todo mundo tem que ser excelente, não importa se você é o faxineiro ou se você é o diretor. Tem que fazer tudo com excelência. Esse é o padrão das Escrituras. Agora, quando a minha confiança deixa de estar em Deus, quando Deus deixa de ser a razão, a referência, a segurança, a garantia, aí as coisas tendem a desandar. Aí se eu não recebi esse mês o que eu achei que eu deveria receber, no mês que vem eu já trabalho de forma medíocre. Aí eu não paro em emprego nenhum, porque eu considero que o grande problema sempre é o patrão e nunca eu. Aí eu não tenho amizade com ninguém, porque aí surge o muquirana, que daí ele economiza até o almoço para comer na janta, com medo de ficar sem, como se fosse ele que garantisse o próprio alimento. A nossa vida ela bagunça toda quando nós amarramos os corcéis no carro. Essa linguagem que Miqueias usa. Lá em Laquis, amarraram os corcéis no carro, ou seja, entregaram a vida à segurança que pode ser conseguida com a própria força. Esse foi o início de toda a ruína de Israel e de Judá. Hoje a mensagem para nós é essa: onde é que nós estamos depositando a nossa confiança?
Porque a ruína da nossa vida começa no dia em que nós entregamos a nossa confiança a qualquer outro que não o Senhor. E aí lembra dos textos, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos em o Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós porém nos manteremos de pé, por causa de quem? Por causa de Deus, segurando na mão de Deus. Ah, vem crise por aí, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Deus está no governo de tudo. Se eu tiver que passar por dificuldade, vou passar por dificuldade. Se eu tiver que passar ileso durante a crise, vou passar ileso durante a crise. Agora, quem decide isso é Deus. Lembra da historinha do Baruch lá na música, Deus é bom, Deus continua sendo bom, né? Ele continua sendo bom. Qual que foi a frase? Ele falou assim, ó, você conversa com um surdo e o surdo diz o quê? Se Deus me curar, Ele é bom. Se Ele não me curar, Ele continua sendo bom. Isso é depositar confiança em Deus. É saber que Deus tem para a minha vida o melhor, não sou eu. Eu não sou a referência para Deus. É Deus que é a referência para mim. A referência de bondade não é o que eu faço, mas é o que Deus faz. Se Deus nos faz experimentar algo difícil, Ele continua sendo bom, porque esse difícil é bom para mim. Então a gente precisa colocar isso em prática. É uma verdade que parece óbvia, mas na prática ela não é óbvia. Na prática nós somos incoerentes exatamente porque nós não aplicamos essa verdade ao nosso coração. De forma ainda mais prática, o que eu posso fazer de fato para tomar um cuidado para que eu não caia nessa incoerência? É aquela sugestão que eu já fiz lá no meio. Como que eu começo o dia? Eu tenho que começar o dia colocando tudo que eu vou fazer nas mãos do Senhor. Senhor, hoje eu tenho que enfrentar fila lá no INSS, hoje eu tenho que resolver uma série de questões lá no banco, hoje eu estou esperando que o meu salário entre, hoje eu tenho que pagar meus funcionários. Senhor, quero entregar isso nas mãos do Senhor. O Senhor sabe das responsabilidades que eu tenho. Abre portas, coloca os teus anjos lá na minha frente, que eles vão abrindo o caminho lá. Eu gosto muito da história, eu acho que eu já contei para vocês aqui na igreja, da dona Luísa Venâncio, a igreja que eu trabalhava antes de vir para cá, a igreja de São Caetano do Sul. Tinha uma senhora lá, negra, descendente de africano mesmo, e a gente ia fazer visita para ela, levar ceia, mas era a gente que saía visitado, a gente chegava lá e a gente não falava nada, só ela que falava. E ela contava as experiências que ela tinha passado com Deus, os textos que ela tinha refletido naquela semana. Então a gente ia lá para a gente ser visitado, porque a visita era para a gente, não para ela. A única coisa que a gente fazia era levar a ceia para ela, porque o resto... E numa das vezes que nós chegamos lá, ela... pastor, o senhor não sabe o que me aconteceu essa semana. O que aconteceu, dona Luísa? Eu fui na segunda-feira receber minha aposentadoria e aquela máquina abençoada prendeu o meu cartão lá dentro. Olha, pastor, eu sou uma mulher viúva e eu dependo exclusivamente desse cartãozinho para sacar o meu dinheiro e pagar minhas contas. Mas Deus sabe de tudo, né? Porque guardou o cartão lá dentro e não saiu mais. Aí eu tive que ir fazer BO. Aí o moço lá no BO disse que eu tinha que ir lá no centro do INSS, lá no centro de São Paulo, para poder emitir um outro cartão para mim, levar o BO. Só que ele falou, ó, só tem que chegar lá umas 3 da manhã, porque a fila lá, é uma época que estava tendo greve, metade dos funcionários do INSS, acho que 2002, 2003, estava de greve. Não, perdão, 2005. Estavam de greve e aí estava aquela coisa, o povo fazendo fila, acampando na frente do INSS lá, 3 horas da manhã. E aí, como é que a senhora fez? Eu falei para Deus, Senhor, eu me recuso a sair daqui, uma senhora de 80 anos, sair daqui de ônibus, para chegar lá no centro de São Paulo às 3 da manhã. Não, Senhor, eu não posso. O Senhor sabe que eu não posso. Então, Senhor, manda os seus anjinhos lá. Eu vou acordar aqui no horário que eu acordo sempre. A hora que o Senhor me acordar, eu vou acordar. A hora que o Senhor me acordar, eu vou acordar, vou me arrumar, vou pegar o ônibus, vou para lá. O Senhor manda o anjo pegar a ceia lá para mim e ficar lá à frente, que eu não vou mais cedo. Por favor, Senhor. Eu sei que o Senhor cuida dessas coisas. E disse que ela ficou lá, acordou 7 e pouco, pegou o ônibus, chegou 8h30 lá. Ela falou, ai pastor, eu fiquei com tanta dó daquelas velhinhas que não tem Deus, porque se elas tivessem Deus, elas não iam para lá, 3 horas da manhã. E estava aquele monte sentado lá.
Eu cheguei, parei lá na frente, orei de novo. Falei, Senhor, estou aqui. Agora, o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer, mas eu vou ficar aqui, eu preciso do cartão. E ela disse que quando ela terminou de orar, chegou um moço com a roupa doença. E ela falou, inclusive, pastor, bonito, olha, que galã cheiroso. Chegou para mim e falou assim, a senhora está parada aqui por quê? A senhora já tem 100? Ela falou, não, meu filho, olha, eu tenho 80 e poucos anos, eu não vou vir aqui 3 horas da manhã, mas eu já falei com Deus para ele mandar um anjo na frente, então deve ter um jeito para vir. Ah, tem sim, a senhora vem aqui. Diz que o moço colocou ela lá dentro, colocou ela sentada numa cadeira, fez o cartão, não perguntou de senha, não entrou na vez, ela falou assim, pastor, em 15 minutos eu estava saindo de lá com um novo número, lá um protocolo, um cartãozinho temporário para sacar meu dinheiro e vim embora. Olha como Deus é bom. E você vai falar o quê? Como ela diz, coitado dos velhinhos que estão lá sem Deus. Quem tem Deus não precisa passar por esses negócios. E ela voltou lá e ela falou, ó, pastor, e saí de lá, passei no Carrefour, tirei meu dinheirinho, paguei minhas contas e voltei para casa e meio-dia eu já estava aqui, feliz da vida. Confiança em Deus. Estou dizendo que Deus vai fazer sempre isso, né? Mas isso é uma demonstração de confiança em Deus. A gente quer sair de casa com as garantias humanas. As garantias humanas. Então a gente tenta se resguardar, humanamente falando, de tudo enquanto é jeito, e às vezes não para 5 minutos para fazer uma oração de fé, como essa daí, uma oração de um coração confiante. Deus, Senhor, eu vou pedir um negócio para o Senhor que é totalmente surreal. O Senhor me faça entrar lá, eu não vou ir 3 horas da manhã. No caso dela, né, que é de idade. Se eu fizesse essa oração, Deus ia falar, vai plantar batata, vai ralar um pouco. Mas ela, 80 anos, acho que já dá para fazer esse tipo de oração, né? Então, a gente precisa aprender a confiar mais em Deus. A gente fala que confia, mas no fundo, a gente está sempre resolvendo as coisas do jeito da gente. A grande maioria das vezes nós estamos resolvendo de forma humana. É a gente que vai lá, decide, a gente que faz, deixa de fazer. E nunca espera. A gente quer resposta rápida. É amarrar o corcel no carro. É levantar a muralha, é tentar segurar a vida no punho. Não é isso que Deus quer para nós. E aí eu temo que a igreja do século 21 ela veja muito pouco milagre, ou quase nada de milagre, exatamente por quê? Porque a gente não confia em Deus. A gente está sempre resolvendo as coisas só do jeito da gente. É óbvio que Deus está por trás, está governando tudo, mas não seria muito melhor a gente fazer como Dona Luísa Venâncio e descansar um pouco mais nas mãos do Senhor? Eu falo, Senhor, eu creio no poder do Senhor, eu preciso da sua ajuda, está além das minhas forças algumas coisas, eu não tenho o que fazer. Então o desafio de Miqueias é cuidado. O pecado entrou em Israel e em Judá por causa de autossuficiência. Não deixa isso acontecer com vocês. Não deixa, porque é muito duro. O sofrimento é muito alto. Na hora que Deus vem mostrar para nós, assim, agora eu vou te ensinar a confiar em mim. Eu acho que essa deve ser uma das frases mais duras de ouvir de Deus. Agora eu vou ensinar você a confiar em mim. Aí a coisa fica feia. E é o que Deus está fazendo nesse texto aí com Israel e com Judá. Eu vou ensinar vocês a confiar em mim. Eu vou destruir todos os tesouros que vocês têm. Vou acabar com todas as muralhas. Vou acabar com tudo que vocês têm que garante a segurança de vocês, para que vocês voltem a confiar em mim. A gente não pode esperar isso acontecer conosco para a gente voltar a confiar em Deus, né? É melhor a gente aprender com o exemplo do passado. Então o desafio do Senhor para nós é cuidado. A autossuficiência ela começa de forma bem sutil na vida da gente. É uma coisinha ou outra. Uma vez eu ouvi alguém falando assim, pastor, a pessoa dá uma dor de cabeça. Eu falei assim, já orou? Não, pastor, eu incomodar Deus com coisa grande. Dor de cabeça. Mas às vezes é um detalhezinho assim que a gente começa. A verdade é o seguinte, nem um anador funciona se Deus não quiser. Não vai resolver. Então, a gente precisa tomar cuidado. Lembra desse nome, Laquis, uma cidadezinha insignificante, lá no limite entre Israel e Judá. Mas foi nessa cidadezinha insignificante, com uma atitudezinha pequena, em vista da enormidade do problema político que estava acontecendo na Palestina naquela época, mas foi lá naquela cidadezinha, com uma pequena atitude de resolver as coisas na base da
força e não da confiança que toda a ruína de Israel começou. Às vezes é num cantinho sutil da nossa vida que a coisa começa a acontecer, e ela vai tomando proporções maiores, e chega uma hora, nós mesmos nem nos conseguimos identificar mais como cristãos. Talvez os outros ainda consigam por causa das aparências que a gente mantém, mas se você olha no espelho, você mesmo acaba não acreditando mais. O desafio da palavra de Deus para nós é: considera. Duas coisas: curte, lamenta, sente a dor das nossas transgressões, para a gente saber a gravidade das consequências, a gravidade dos nossos atos. E segundo, lembra que o nosso afastamento, ele não acontece de forma brusca, acontece de forma sutil, né? É uma autossuficiênciazinha aqui, outra autossuficiênciazinha ali, e quando a gente vê, a gente não está mais dependendo de Deus, a gente está simplesmente vivendo segundo a nossa maneira, segundo o nosso jeitão, ok? Que Deus nos ajude a tomar cuidado com todas estas coisas e a vencer essas tentações, segurando firme na mão do Senhor, contando com o Espírito dele dentro de nós e buscando sempre dele o socorro, dependendo dele a cada dia. Tem um hino que nós cantamos, eu gosto muito, que ele mostra claramente isso. Se não me engano é o 120 ou 121. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador. Se eu não tiver apegado cada vez mais ao Senhor, não tem jeito. E tem que ser assim, é melhor que seja assim. Porque se não for assim, o outro caminho, que é o da autossuficiência, vai me levar para longe de Deus. Senhor, nos ajude, Pai. Nós temos grandes dificuldades, ó Deus, em nos manter, ó Pai, humildes, dependentes do Senhor. Nós temos uma tendência muito forte à autossuficiência. E isso, ó Deus, é porque nós não nos enxergamos. Porque a verdade, ó Deus, é que nós estamos caídos, nós vivemos num mundo caído, temos sérias debilidades, deformações, somos frágeis, a nossa vida é um mar de fragilidade, tudo depende, ó Deus, do Senhor. E nós, ó Deus, às vezes nos sentimos bons demais, fortes demais, suficientes demais. E o resultado, ó Deus, é sempre isso, que a gente acaba de ler aqui em Miqueias, que o Senhor, quando a nossa suficiência fica alta demais, o Senhor vem e derruba tudo. Fala assim: olha, vocês vão aprender a confiar em mim. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos livre de ter que chegar a esse ponto, mas que hoje mesmo, Senhor, ó Pai, quebrante o nosso coração, para que a gente volte a depender do Senhor em cada uma das circunstâncias da nossa vida, das mais sutis às mais graves. Que a gente deposite a nossa confiança total no Senhor. Que o Senhor nos ajude nisso, ó Pai, e que o Senhor nos conceda a vitória em nome de Jesus. Amém.